O circuito é utilizado para detectar falhas nas ligações. Quando um circuito não funciona, é necessário tentar descobrir a causa. Muitas vezes é devido a falhas nas ligações dos fios ou inclusive a cortes nas pistas do circuito impresso ou a defeitos nas soldagens. Para que a conexão seja boa, deve ter uma resistência muito baixa. Este circuito só emite um assobio quando a resistência medida entre os seus terminais de prova é inferior a 10 ohms. Isto é uma vantagem sobre outros sistemas, que indicam continuidade ainda que a resistência medida seja grande, como acontece normalmente nos equipamentos que consistem em um LED que se ilumina, ou em algum tipo de zumbidor elétrico em série com uma pilha. O circuito. O circuito tem duas partes claramente diferenciadas. Por um lado, temos o detector de impedância, baseado nos dois operacionais do LM324, e por outro, na parte direita, o circuito de aviso, que nos indica com um som quando há continuidade. Vamos analisar em detalhes o circuito para entender o seu funcionamento. A base do circuito é uma montagem comparador de janela que detecta se a resistência é menor de 10 ohms. Em situação de repouso, tendo o circuito somente alimentado, a tensão no terminal 6 de 1 é maior que no terminal 5, de maneira que a saída 7 é 1,0. Por outro lado, a saída no terminal 2 é maior que no terminal 3, de modo que a saída no terminal 1 é outro 0. Estes dois zeros aplicados à porta lógica 1, 2, A, produzem um 1 na sua saída, o qual não permite que o oscilador oscile, o que provoca que a sua saída fixe a nível alto. Para que esta tensão não tenha nenhum efeito sobre o transistor, se inverte por meio da porta U2D. Se depois colocarmos uma resistência de um valor pequeno ou comprovarmos uma pista de um circuito impresso, pondo um fio em paralelo com os terminais de entrada T63 e T64, os operacionais se descompensam e a saída de U1B passará a nível alto, e assim a saída da porta U2T será 1,0 e se colocará em marcha o oscilador, indicando a continuidade com um assobio. Funcionamento. Para um funcionamento normal colocaremos em cada um dos terminais T63 e T64 um fio que descascaremos nos seus extremos para utilizar como as pontas de prova de um instrumento de medida. Estas pontas serão levadas aos dois extremos do fio ou circuito do que queremos verificar a sua continuidade. Se há continuidade, o circuito apita, se não há, não emite som. É claro que, se o circuito serve para detectar se há continuidade, é útil para localizar quebras pelo curto-circuito. Colocação em funcionamento. Uma vez conectada a alimentação, e sem por nada nos extremos da resistência R11, o circuito deve permanecer em silêncio. Para comprovar o correto funcionamento, os terminais de prova T63 e T64 são unidos entre si por meio de um fio, ouvindo-se então um apito claro. Se não acontece assim, comprovaremos a alimentação dos dois integrados, a colocação destes e do transistor e da ligação em geral. Experimentos. Se conectarmos uma resistência de 470 ohms entre os terminais de prova, o circuito não deve emitir som, indicando falha de continuidade. No circuito podemos mudar a frequência do oscilador para variar o som que o alto-falante produz. Se quisermos que o som seja mais agudo, maior frequência, diminuiremos R1 ou C1. Para que seja mais grave, faremos exatamente o contrário. Para aumentar o volume do alto-falante, reduziremos a resistência da base, pondo em paralelo com R9 outro resistor igual de 470 ohms. Não é conveniente baixar muito este valor porque podemos destruir o transistor e o resistor de 470 ohms. Outra maneira de conseguir o mesmo, consiste em baixar um pouco o valor deste último resistor.